é por causa desses 4 erros que você ainda não fala inglês. Fica comigo até o final, porque no final do vídeo eu vou te dar uma receita mágica de como resolver tudo isso. Eu sou a Teacher Ferdanhone do canal do Inglês e eu quero te dar as boas-vindas aqui em mais um vídeo aqui do canal e te perguntar, você já se inscreveu aqui? Já acionou o sininho de notificação? Yes, yes, yes! Ok, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva e claro, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Mas também quero te convidar não só para se inscrever aqui no meu canal, mas para chegar lá no meu Instagram, no meu perfil lá no TikTok, @canal do inglês, você me encontra em todas as minhas redes sociais. Então se você quer conteúdo, se você quer dica de inglês enquanto você passeia pelas redes sociais, é só me seguir. Combinado? Bom, vamos lá então. Eu já quero começar dizendo que a culpa não é tua, tá? Quando eu falo em 4 erros, a culpa não é sua. Você é uma aluna, você é um aluno, você não tem nenhuma obrigação de entender de técnica, de entender de estratégia, de didática, das habilidades que funcionam, das habilidades que estimulam melhor no início, estimulam o teu cérebro, a tua memória. Isso, infelizmente, é culpa ou responsabilidade dos professores. Muitos professores particulares e até a maioria aí em escolas tradicionais de inglês não investem nem 5 minutinhos ensinando os alunos a como estudarem, não só dentro da aula, não só com o material, não só com as tarefas, mas fora desses momentos. Como ter contato com o inglês todo dia e como evitar esses 4 erros. Então eu vou te ajudar e, como eu falei no final, eu vou te entregar uma dica maravilhosa, que é uma das que a galera mais me pergunta: Fernanda, como que eu posso blá 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 blá? Aí eu falo blá 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 blá, faça isso. Então vamos lá. Erro número 1, cuidado com isso, tá? Você já pegou papel e caneta ou você tá anotando aí no seu celular, tal? Porque senão você vai acabar esquecendo, né? Então tem que se organizar. Bora, vamos começar? Erro número 1. Quando você estuda conteúdos e linguagem que não tem conexão. Eu sempre começo com esse ponto. Quando eu vou falar qualquer coisa sobre como estudar errado, como estudar certo, eu sempre começo com esse ponto. Porque ele é um dos erros mais graves. Olha só, você não vai estudar inglês somente a linguagem, o vocabulário, os assuntos e as situações que você vive. Você não é uma ilha. Você tem que pensar na sociedade, nos acontecimentos ao redor de você. Alright. Mas quando o aluno não vê utilidade, o que ele faz com aquilo que ele está aprendendo em sala de aula? Ele usa como? O que ele faz com aquele conteúdo, com aquela linguagem, com aquele vocabulário? Tem que ter conexão, tem que ter utilidade com a sua vida. Olha só, adultos aprendem com a metodologia, né? O método, vamos chamar assim, o método de ensinar inglês para um adulto é com aquilo que ele vive ou já viveu. Tem que ter o quê? Tem que ter essa conexão, porque daí você vê utilidade, aí você consegue usar, você consegue ver mais resultados, você consegue ter liberdade. Então, por exemplo, só vou dar um exemplo, você já sabe falar informações, comentários, fazer perguntas relacionadas à sua infância, relacionadas ao último Natal, às suas últimas férias? Você já sabe falar informações pessoais para você da sua rotina, da sua família, do seu trabalho? Você já sabe falar das coisas que você gosta de fazer, de ler? É só uma ideia para você entender do que eu tô falando. Então essa conexão, essa utilidade para ter mais sentido e para você poder colher isso no seu dia a dia. Beleza? Então muita gente erra nesse ponto e não leva a sério. Porque, mas eu vou aprender aos poucos. Não, mas aos poucos quando? O que você tá aprendendo ainda? Tá aprendendo a falar da floresta amazônica? Então, faça favor. Tenha clareza do que tá acontecendo na sua vida. Tô te dando essa luz aqui. Erro número 2. Não fazer revisões. Anote isso daí. Olha, a revisão uma vez na semana é o básico do básico do básico, certo? É o mínimo. Tipo, é aquele exame de rotina que a gente faz a cada 6 meses ou uma vez por ano. Então, a revisão semanal, uma vez, tipo no sábado ou no domingo, é uma manutenção. Você precisa fazer revisões mais vezes na semana, nem que for de 20 minutos. Você pode fazer revisão rapidinho no final de uma aula. O que eu aprendi hoje? O que eu achei mais difícil? Qual foi aquela palavra? Eu vou até anotar. Tá. Você pode revisar rapidinho ali quando acaba a aula, as suas anotações ou os exercícios. Você pode, em no máximo 48 horas, revisar o conteúdo, as palavras novas que você aprendeu. Então não deixa só para o final da semana. Revise. Quanto mais, melhor. E muita gente negligencia isso. É um grande erro. Não cometa esse erro. Erro número 3. Olha só. Gramática. Não saber lidar com a gramática. E aí tem 2 questões aqui. Então anote aí. Você foca muito em regra gramatical, ou o teu professor, o teu curso, o método, foca muito em regra gramatical. Isso é desnecessário, isso é angustiante, isso atrasa. E tem um outro lado aí, um outro segmento,
que ignorar completamente. Não pode falar nada, não pode tirar uma dúvida de gramática. Para com isso, que isso é exagero, isso é desnecessário. Porque olha só, tem coisas que existem em inglês que não existem em português. Então se você fala isso rapidinho, 1 minuto para coçar o meu nariz. Se você fala isso rapidinho, se você vê, é isso que acontece? Em português não tem isso. Nossa, eu nunca ia imaginar. Legal, vida que segue. Não quer dizer que você vai achar aquilo fácil. Não quer dizer que você nunca mais vai errar aquilo. Pelo contrário, você pode errar várias vezes, tá aprendendo ainda, mas você já vai saber do que se trata. Então a gramática tem que ter a dosagem certa, a gramática tem que ter contexto, tem que ter cenário, tem que ter uma situação para você ver a aplicação dela. Beleza? Não fuja dela, mas também não fique psicopata focando nas regras gramaticais. Isso não vai te ajudar. E quarto erro. Olha só, eu vou colocar uma barra aqui para você entender que são duas coisas que estão em uma só. Nós estamos falando agora do erro número 4, que é escuta / pronúncia. Não deixe para escutar inglês, não deixe para praticar a habilidade de escuta só quando você estiver entendendo. Quando você tiver, eu já vou esperar aprender um pouco mais de vocabulário. Isso é um grande erro, isso é um mito. Você precisa ter contato com a língua inglesa, mesmo antes de aprender aquele vocabulário. E outra coisa é a pronúncia. Quando você se preocupa a ouvir uma palavra nova ou uma frase nova e já pronunciá-la, nesse processo de ouvir e repetir para você experimentar o idioma, você também força a tua escuta. Então se preocupe com essas duas partes aí do aprendizado, do seu processo de aprendizado de uma forma muito, muito séria. Leva isso como intensidade mesmo. Ouvir pessoas falando, tá limpando a casa? Coloca um filme lá na televisão, coloca bem no alto. Finge que você tá nos Estados Unidos e tem gente falando inglês em volta de você. Tá dirigindo? Pode ouvir música, mas você também tem que ouvir pessoas falando inglês. Mesmo que você não entenda nada. Mas aí também tira alguns momentos do dia para você experimentar o idioma, para você falar, para você ler frases. Então agora, falei o erro número 4, eu vou entregar aqui o recheio do bolo. Qual que é o segredinho para você poder não só cuidar com esses 4 erros para eles não serem mais realidades na sua vida, nenhum deles, mas uma atividade. Fernando, o que eu posso estudar de forma bem eficaz e mais completa? Textos com áudio. Agora eu vou explicar. No texto com áudio você tem o quê? Obviamente é um texto que você vai ler, tá? A leitura é maravilhosa para ampliar nosso vocabulário e tudo mais, mas você vai estimular o áudio, o ouvido por causa do áudio. Então ouve enquanto lê, depois lê silenciosamente, depois lê ouvindo de novo, depois só ouve o áudio, fica brincando com isso. E depois lê em voz alta. Lê em voz alta, você vai estimular o quê? A tua fala, a tua pronúncia, né? A habilidade cognitiva aqui, de falar, de experimentar o idioma. E aí você pode sim selecionar algumas frases, algumas estruturas específicas para tirar dúvida da própria estrutura. Textos com áudios são uma das atividades mais completas que existem. Você pode depois jogar tudo num tradutor e traduzir para ir comparando, para ir contextualizando, se você não contextualizou antes sem o tradutor, mas não joga no tradutor só para, isso aqui que tá falando, então já sei o que tá falando. Não, faça essa pesquisa, essa comparação, anota, vê se fez sentido, né? Explore o texto, mas textos com áudio, fica aqui a super dica para você estudar de forma bem completa. Anotou tudo? Olha só, hein? Eu fui bem professora hoje. Anota. Erro 1, 2, 3, 4 e agora essa dica no final. Então anota tudo mesmo. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like. Qualquer comentário, qualquer dúvida, coloque aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Obrigada por ter ficado aqui mais um vídeo comigo. A gente se vê no próximo. Bye e sucesso pra você!